Você já ouviu falar que a propriedade rural é como uma empresa a céu aberto? Isso porque ela está exposta a todo tipo de intempérie climática. Se chove muito ou se chove pouco, se cai granizo ou um ciclone bomba, tudo isso tem influência direta no desempenho da lavoura. Para se proteger desses fenômenos, o produtor conta com o seguro rural. A seca que vem castigando o Paraná nos últimos anos levou muitos produtores a acionarem o seguro nas últimas semanas, mostrando a importância dessa ferramenta de gestão de risco. Infelizmente, ainda existe muito desconhecimento por parte da classe produtora sobre o funcionamento desses produtos. A edição número 1555 da revista Boletim Informativo, que passa a circular agora no final de fevereiro, traz um verdadeiro guia para que o produtor saiba como utilizar o seguro rural e o que ele deve observar tanto na hora de contratar a apólice quanto na hora de acionar a perícia. Eu sou André Amorim e o Boletim no Rádio começa agora. Bom, e para começar esse papo, eu quero apresentar aqui os participantes desse podcast, começando pelo Pedro Loyola, que é diretor do Departamento de Gestão de Risco do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Bem-vindo, Pedro. Obrigado, André, por nos trazer aqui para falar de um assunto tão importante quanto o seguro rural. E a minha colega Bruna Fioroni. Como é que vai, Bruna? Olá, André. Olá, Pedro. Olá a todo mundo que está nos ouvindo agora. Bom, e para começar, eu gostaria que o Pedro explicasse um pouco, às vezes o nosso ouvinte não tem muito conhecimento sobre essa ferramenta de gestão de risco, né? Pedro, como que funciona o Programa de Subvenção ao Prêmio de Seguro Rural, o famoso PSR do governo federal? Esse programa foi criado em 2006 e ele ajuda o produtor a contratar a apólice de seguro rural. O seguro rural no mundo inteiro é um seguro que tem um custo maior, né? Geralmente você tem aí a possibilidade de uma oscilação muito grande nas perdas, como a gente está vendo nessa seca agora. Isso faz com que a taxa para contratar esse seguro, né, que a gente chama de prêmio, que é pago pelo produtor para a seguradora, seja um pouco elevada. Então, para ajudar o produtor a contratar o seguro, o governo dá uma subvenção a esse prêmio. Para esse ano de 2022, a subvenção para a soja é de 20% e para o prêmio das demais 60 atividades é uma subvenção fixa de 40%. Isso quer dizer que se o produtor vai pagar R$1.000 num prêmio de um seguro, né, se for de qualquer atividade é R$400, que o governo entra com a subvenção, e na soja 20%, R$200. Dessa forma, então, o governo consegue não só subvencionar o prêmio, mas também atrair seguradoras para esse mercado, corretores e peritos para que esse mercado se desenvolva no Brasil. E qualquer produtor pode vir a pleitear os recursos do PSR? Como é que ele tem que estar enquadrado? Como que tem que ser o tipo de manejo dele? O tipo de escolha de janela de plantio? Isso tudo tem que ser levado em conta? O programa tem alguns requisitos. O produtor tem que contratar com as 15 companhias habilitadas no programa hoje. Ele não pode ter dívida ativa da União. O cadastro dele tem que estar tudo certo e a área segurada é georreferenciada a partir de agora. Ele tem também que seguir as recomendações do zoneamento agrícola de risco climático, que indica ali o período de plantio, a janela de plantio que ele tem no município dele, para determinada cultivar e tipo de solo. Então, esses são os requisitos básicos para poder acessar, e qualquer produtor, pessoa física ou jurídica, cumprindo esses requisitos, tem acesso ao benefício. Claro que tem que ter a questão aí do limite financeiro do próprio produtor, né, que é dado aí pelas regras do programa hoje em R$60 mil por grupo, né, e R$120 mil por CPF ano, e também o limite financeiro do programa. O programa tem recursos limitados. Esse ano nós estamos aí com uma subvenção de 990 milhões aprovado no orçamento. Estamos buscando mais recursos, mas temos conseguido aí atender grande parte da demanda que os produtores encaminham. Então, o produtor busca isso junto ao corretor das seguradoras e as seguradoras encaminham ao Ministério, que faz essa análise geralmente entre março e novembro. O quanto antes o produtor contrata o seu seguro, mais chance, probabilidade de acessar a subvenção ele tem. E só para esclarecer aí para quem está nos ouvindo, esse não é aquele seguro, vamos dizer assim, aquela proteção que ele faz quando contrata o Proagro, por exemplo, né?
O Proagro é um outro programa do governo, é de garantia da atividade rural, geralmente ligado ao Pronaf. Então, o produtor que faz um custeio no Pronaf, obrigatoriamente ele contrata o Proagro Mais. Produtores que fazem custeio, né, o crédito de custeio com valor até 335 mil, ele pode contratar o Proagro ou, em sua substituição, o seguro rural. E aí nós temos no mercado privado o que a gente chama de uma parceria público-privada, que é o governo fomentando o seguro rural privado dessas 15 companhias, e a subvenção é para o produtor. Então ele é diferente do Proagro, as regras são diferentes, o Proagro não é seguro, isso é bom o produtor entender. O Proagro ele é um programa de política pública, né, que garante que o produtor vai pagar o seu custeio, né, da sua atividade, ali, aquele financiamento, caso tenha algum problema. E o seguro não, o seguro ele tem vários produtos, companhias seguradoras, prestação de serviço diferenciada, em que o produtor escolhe exatamente aquele produto que é mais adequado à sua realidade, né? O Proagro, por exemplo, ele não tem Proagro para pecuária, nós temos seguro para pecuária. Não tem Proagro para setor aquícola, nós temos seguro aquícola, né? E os seguros aí para mais de 60 atividades dentro desse programa. Pedro, você falou aí em 15 seguradoras, né? Como que está a estrutura desse mercado de seguros para atender o produtor rural, principalmente agora nesse momento aí de adversidade climática, seca aqui no sul, enchente no Nordeste? Como que está funcionando esse mercado? Esse mercado, até 2018, ele era composto por 11 companhias de seguro. Com a entrada da gestão da ministra Tereza Cristina, nós começamos a atrair novas seguradoras e resseguradoras, porque é um mercado que depende muito de multinacionais que atuam nesse mercado, dando capacidade financeira, principalmente para as seguradoras que atuam aqui no Brasil. Nós temos hoje 68 bilhões em capitais segurados nesse mercado. As seguradoras sozinhas não conseguem fazer isso. Então, elas recorrem a resseguradoras, que são suas sócias. Então, nós temos 7 resseguradoras atuando no Brasil, são todas multinacionais. 15 companhias de seguro atualmente, mas vão entrar mais 3 agora, companhias de seguro no primeiro semestre de 2022, chegando a 18 companhias. E na rede de peritos, que nós tínhamos aí em torno de 600 peritos atuando até 2018, fizemos um trabalho aí envolvendo o aumento dessa rede de peritos e também capacitação. Hoje conta com 1.178 peritos, praticamente dobrou o número de peritos em 3 anos. Estamos cobrando das seguradoras para que aumente para atender exatamente esse momento. Esse momento de seca aqui no Centro-Sul e de um pouco de chuva excessiva em algumas regiões no Centro-Norte, traz aí uma necessidade logística de atendimento da agenda do produtor que precisa colher e plantar já uma safra em cima. Então, nós estamos fazendo todo o acompanhamento do plano de contingenciamento das seguradoras. O produtor tem que entender que ele não pode deixar para avisar o sinistro em cima da hora, na hora que vai colher apenas. Ele tem que avisar se na região dele está, na propriedade dele está sendo afetado pela seca, por exemplo, e tem que avisar com no mínimo 15 dias de antecedência o período que vai colher, né, para que ele possa ter aí o acerto, né, da agenda com o perito para que dê tudo certo. Pedro, a gente sabe que o Paraná vem passando aí por uma situação de seca histórica aí nos últimos anos, e no início agora do ano, no dia 10 de janeiro, começou uma rodada aqui no interior do estado. Você, o pessoal da Conab e até nós da FAEP acompanhamos aí para conhecer em loco aí os estragos causados pela estiagem. O que essa viagem te revelou, Pedro? Primeiro, uma seca histórica que provavelmente, tirando a seca de 77, 78, pelo que falam os especialistas, foi a maior seca aí desse nosso século agora, né? Nós passamos já por períodos aí complicados ali em 2004 a 2007 e depois aí 7, 8 anos depois também, né? 2011 a 13 ali tivemos alguns problemas. Agora em 18 e 19 também teve um problema muito pontual aqui no Paraná. No milho safrinha do ano passado foi algo muito intenso, principalmente no Paraná. Então, o que chama atenção é a recorrência de problemas climáticos ocorrendo desde a safra 18 e 19, né, praticamente pegando ano sim, ano não aqui no Paraná. Isso é muito complicado, esse aumento de frequência. A severidade das perdas é muito maior do que no passado. Então, nós podemos
pudemos ver aí no percurso que fizemos, né, em todas as regiões que geralmente não perdem por seca, tendo perdas aqui como Prudentópolis, Guarapuava, regiões, né, sendo afetadas de forma muito complicada, como a região oeste e noroeste, aí com perdas acima de 70%, chegando a perda total perto de perda total em alguns municípios. Então, realmente é um quadro muito grave. E, por outro lado, algo que nos deixou um pouco assim preocupado é a questão do desconhecimento do produtor do mecanismo do seguro rural. Muitos produtores provavelmente não acionavam o seguro ou não contratavam há muito tempo, e aí não sabem exatamente todos os procedimentos, prazos, algumas condições gerais de riscos excluídos, o que traz aí o tema da cultura do seguro rural ainda não chegou a todos os produtores, apesar aí de todos os esforços nesses anos. Você falou uma coisa interessante, Pedro, essa questão da cultura do seguro rural, né? O camarada já incluir a gestão de risco no planejamento da propriedade dele desde o começo, a importância de você estar contratando seguro ou prógoro, enfim, qual for o mecanismo aí de proteção que você escolha. E a gente sabe que o Paraná, historicamente, é o estado brasileiro que mais contrata seguro com recurso do PSR. Ainda é assim? E na tua opinião, Pedro, o que coloca o Paraná nessa posição de protagonista? Ainda é assim, André. O Paraná ele é líder na contratação desde o início do programa. Talvez houve um arranque por conta de uma atuação muito forte lá no início da Federação da Agricultura do Estado do Paraná, com a OCEPAR, de fazer uma rodada no interior durante 3 anos, de trazer as seguradoras para conhecer a situação do Paraná. Naquela época nós vínhamos ali de problemas de seca e de preço, que levaram aí a um endividamento do produtor no Paraná. Então, o Estado saiu na frente dos outros, isso foi muito importante, essa atuação da FAEP, e logo depois disso, o produtor sempre contratando muito seguro no Paraná, mas não só seguro, o Paraná é primeiro na contratação de seguro e o segundo estado, depois do Rio Grande do Sul, que mais contrata para o agro. Então, o que explica isso? Primeiro, a estrutura fundiária. A maioria dos produtores nossos do programa e do Proagro são pequenos e médios produtores, o que bate muito com a estrutura fundiária do Estado. Você tem essa questão da percepção do risco climático, que o produtor paranaense assimilou mais rápido, mesmo o produtor de grãos, né, que tem às vezes problema a cada 5, 7 anos, ele continuou contratando seguro, porque ele sabe que se tiver um problema, né? Ele passou por uma experiência lá nesse período de 2004 a 2007, que levou a uma renegociação de dívida nacional, o tratoraço e tudo mais. E isso, muitos produtores ficaram 5 anos com a sua vida complicada financeiramente, pagando, né, a renegociação de dívida. Então, o produtor nosso é mais consciente por isso. Ele passou pelo problema, ele entendeu que o seguro é importante. A Federação e a OCEPAR aqui fizeram no estado do Paraná um trabalho forte de base, e isso fez com que atingisse aí a liderança entre os estados. Outros estados têm crescido também na contratação, mas não na velocidade que o Paraná conseguiu. Pedro, e para a gente ser meio didático, assim, o produtor agora está colhendo, se é que ele já não colheu a safra de soja dele, e aqui no Paraná, essa seca, aí, como a gente falou, está aí castigando as lavouras. O que o produtor deve observar na hora que ele for registrar o sinistro, for comunicar à seguradora? O que ele tem que fazer, o que ele não pode fazer? Primeiro vamos começar lá do início. Na contratação do seguro, o produtor já tem que estar ciente de como funciona o seguro. E isso é o que tem chamado a atenção. Muitas vezes o produtor ou não está lendo a pólice, é importante ler a pólice. A gente está falando de contratos de 100 mil, 500 mil, 1 milhão, 2. Então isso é a vida do produtor. Ele tem que ler o contrato, uma pólice, ler pelo menos as condições gerais, os riscos excluídos. O que é os riscos excluídos? A maioria das seguradoras não aceita a área de primeiro plantio e segundo plantio, por exemplo. Áreas transformadas, que eram transformadas aí de mata nativa, áreas que eram de pastagens, né? Então não se sabe qual a produtividade que vai dar ali no primeiro e segundo ano. As seguradoras não aceitam, em sua maioria, esse risco. Plantar fora do zoneamento agrícola. A seguradora pegou isso aí agora por imagem de satélite, plantou um dia depois, já está fora, né? Então tem que plantar dentro do zoneamento. Se não plantou, já avisa a seguradora, porque vai, no momento do sinistro, isso vai aparecer numa imagem, né? Nós temos produtores plantando em solo tipo 1, né? E a maioria das seguradoras não aceita solo tipo 1.
né? Porque é um solo mais complicado, né? Que tem mais cascalho, que é o ideal para desenvolvimento da planta é solo tipo 2 e 3. Apesar do solo 1 produzir, mas a maioria das seguradoras prefere não trabalhar com esse tipo de solo. E está lá na pólice como risco excluído, né? E tantas outras situações. Uma que chama atenção agora é o produtor acionar o seguro muito próximo da data da colheita, né? Então ele tem que avisar com 15 dias de antecedência, ele tem que avisar que quando está tendo lá a seca no desenvolvimento da planta, ele tem que avisar a seguradora: a minha propriedade está sofrendo uma seca aqui. Aí a seguradora vai lá fazer uma vistoria preliminar ou não, né? Mas ela já deixa no radar aquele produtor para ter o agendamento certo no momento que ele acionar antes da colheita, que deve ser feito com 15 dias de antecedência. Então, no momento do acionamento, o produtor deve observar isso. Quais são os riscos excluídos, se ele não incorreu em nenhum desses riscos excluídos. Os prazos, né? Então, sempre que tiver um problema climático, teve uma seca, avise a seguradora. Depois dessa seca, deu uma chuva excessiva, um granizo, uma geada. É o que a gente chama de um agravamento desse risco. Tem que avisar a seguradora. Porque às vezes a seguradora vai lá e o produtor não avisou nada e o perito olha e fala: olha, será que você não aplicou um insumo aqui? Porque tem que aplicar todos os insumos para chegar naquela produtividade. E aí o produtor não avisou um problema climático, fica muito difícil de comprovar se foi problema de manejo, de falta de insumo, ou se algum problema climático afetou no início essa produção. Então o produtor também tem que conduzir muito bem o manejo da sua propriedade, os insumos, porque isso tem que bater com a produtividade que está estipulada lá na pólice, né? Ele tem uma produtividade que ele informou a seguradora que ele tem, né, possibilidade de chegar naquela produtividade, e existe um pacote tecnológico que ele tem que fazer um manejo. Então, todos esses cuidados o produtor tem que ter, sempre aí não tendo a informação, buscar a informação com o corretor, com o seu gerente de banco ou cooperativa, no 0800 das seguradoras, para que ele tenha informação sempre bem antes, né, no momento da contratação, e não vá conhecer o seguro só no momento do sinistro. Porque daí no momento do sinistro é que ele vai ler que tal risco estava excluído e eu não sabia, mas aí já tinha assinado a apólice. Então esse é um cuidado que o produtor tem que ter, principalmente aqui no Paraná, já que é um estado que contrata seguro há muitos anos, e a gente vê que esses problemas aí continuam afetando aí, muitos casos, e aí causa surpresa para o produtor dele não receber alguma indenização. Pedro, a gente vê que agora de um lado a gente tem esses problemas climáticos aí que aumentaram o número de sinistros, né, como a seca, e de outro lado a gente tem também as commodities agrícolas bastante valorizadas aí no mercado internacional. E da mesma forma os insumos, né, que vão ser comprados para a próxima safra. Diante desse cenário, a gente pode concluir que o custo de contratação de seguro rural deve subir esse ano? O que aconteceu nos últimos anos foi que o mercado de seguros teve uma alta sinistralidade, pagou muita indenização ao produtor. Só nos últimos 3 anos foram pagos 9 bilhões e 500 milhões em 3 anos de seguro. É um valor muito alto, perto do recebido pelas seguradoras. É papel das seguradoras pagar essas indenizações, mas esse mercado ele está em desequilíbrio. Então, o que vai acontecer em 2022? E já está acontecendo, na verdade. Primeiro, que o valor da commodity de soja e milho é maior. Ou seja, é que nem você falar assim, meu carro que antes era 100, agora vale 130. Então, o seguro ele é cobrado em cima do valor, né? Se era 100, foi para 130, você vai pagar mais por esse seguro. Segundo, que existe a taxa, aquele prêmio, né? Aquele percentual que é cobrado em cima do valor segurado. Então, aqui no Paraná, em média, a soja, era 6%, o milho safrinha era 10,5%, 11%. Com certeza, esse custo vai ser maior esse ano, porque o risco está maior. Porque houve muitos prejuízos. É que nem você falar assim, olha, nos últimos anos se pagou muito sinistro aqui em determinada cidade para o seguro de automóvel, né? Então, ou a seguradora deixa de atuar ali, ou ela ajusta aquele preço porque o risco, né, aumentou demais. Então, o risco aumentou demais, a severidade dos problemas está muito grande, isso quer dizer, as perdas não são mais aquelas perdas de 30%, 40%, 50% como era no passado, né? São perdas de 50% para cima, né? Isso faz com que o custo desse seguro aumente também. É bom lembrar, André,
Isso é importante. O seguro é mutualismo. Então, se junta num cesto todo o recurso arrecadado com esse prêmio pelos produtores, e quem paga a indenização é o próprio produtor desse fundo de mutualismo, onde a seguradora fica com uma parte para arcar com os seus custos e a outra parte são pagas pelos produtores. Então, um produtor que não acionou a indenização, que não teve problema climático, ótimo, mas fez seguro, ele está ajudando a pagar o seguro daquele vizinho dele que teve problema. E daqui 2, 3 anos ele vai ter problema e aquele vizinho não vai ter. E é assim que é a vida do seguro, né? Em qualquer ramo. Então, isso é importante o produtor entender. No seguro rural, nós não estamos falando aí de cobrir tudo aquilo que o produtor quer ter de cobertura muitas vezes, seguro de renda, porque senão fica inviável o seguro. Ele é um limitador de perdas, ele vai pagar uma parte das perdas que o produtor tem e ele, o produtor vai ter uma franquia, ele corre uma parte do risco. Isso é importante também o produtor entender, porque se nós começarmos a colocar muita coisa para dentro do seguro, o seguro cobre tudo, cobre perda de qualidade, cobre renda do produtor, esse seguro fica muito caro e fica inviável. Não só no Brasil, mas no mundo inteiro a experiência nos diz isso. E diante vamos dizer assim, desse desconhecimento por parte de muitos produtores de como funciona esse mecanismo de seguro, a gente sabe que a FAEP tem um curso, a gente logo vai falar dele, mas que outro tipo de canal o produtor pode buscar para conseguir mais informação qualificada sobre o funcionamento dessa ferramenta? Nós temos um aplicativo chamado PSR, Programa de Seguro Rural, para smartphone. Todo produtor que, eu não quero ler a apólice, quero entender um pouquinho mais do seguro, ele, claro, vai tirar a informação primeiro com o corretor. O corretor recebe uma comissão e ele tem que dar toda a consultoria para o produtor na hora de vender, comercializar a apólice. No momento do sinistro, o corretor tem que dar todo o apoio. Isso é o papel do corretor em qualquer mercado. Se não está dando certo ali com o corretor, ele tem que ligar no serviço de atendimento ao cliente da seguradora e reclamar no 0800 que tem aí divulgado. E caso ele não consiga um atendimento a contento na seguradora, queira fazer uma reclamação, o órgão regulamentador é a SUSEP, que daí tem site, tem 0800 também divulgado, aí a FAEP divulga em seus materiais. E nós lá no Ministério temos um aplicativo para o produtor conhecer o seguro, onde ele tem as dicas ali, essas que eu falei, por exemplo, antes da contratação, quando acionar o seguro, tudo está no nosso aplicativo. Nós temos um guia chamado Guia dos Seguros Rurais lá no site do Ministério, que mostra para o produtor como funciona o programa, os produtos, os cuidados que ele tem que ter, os procedimentos, todas as informações aí em relação ao seguro rural. Então, canais para o produtor se informar não faltam. O que está faltando, talvez, aí no Brasil inteiro, e a FAEP está de parabéns, é exatamente essa iniciativa de educar mais o produtor com seus cursos, com orientação aí através dos seus canais de comunicação, mas isso a gente está conversando com as demais entidades aí do Brasil. Já o Conselho Nacional do Café começou a fazer algo parecido, que a FAEP está fazendo aqui para os produtores de café, e outras entidades aí, a CNA, a OCB, estão se envolvendo mais, assim como associações de produtores. A gente precisa disseminar mais essa cultura entre as lideranças do agro e também junto aos produtores com mais cursos de capacitação. E desde 2020, a Federação da Agricultura do Paraná, que é a FAEP, criou esse curso, que a gente mencionou de seguro agrícola, e vem sendo um enorme sucesso, Bruna? Sim, com certeza. Várias turmas já foram iniciadas desde a criação do curso e novas turmas agora serão iniciadas no primeiro semestre de 2022, justamente por uma demanda muito forte dos produtores, principalmente por essas questões que vocês conversaram aqui no podcast, da seca que atingiu a última safra. E é um curso muito importante que aborda vários aspectos práticos mesmo, para o produtor entender o passo a passo, o que ele deve prestar atenção, quais são os riscos cobertos, o que não é coberto, até exemplos de cálculo mesmo o produtor vai aprender para ele entender melhor como que esse seguro funciona. E não só os produtores também podem participar do curso, O curso é destinado para colaboradores dos sindicatos rurais, que auxiliam os produtores nessas questões, para assistência técnica, para instituições financeiras, enfim, desde que sejam atuantes no Paraná, mas para todos os envolvidos na cadeia do seguro rural de alguma forma, podem participar desse curso para entender um pouquinho melhor, se especializar, tanto para quem não sabe completamente nada, ou para quem já sabe alguma coisa, mas quer aprender um pouquinho mais.
Então, se você, ouvinte, tem interesse em aprender, em conhecer mais sobre essa ferramenta de gestão de risco, leia no nosso próximo edição do Boletim Informativo, número 1555, você vai ter ali as datas aí das próximas turmas desse curso. Você procura o sindicato rural do seu município e vai fazer esse curso aí gratuitamente com profissionais aí que conhecem a fundo esse tema, né, Bruno? André, sim, lembrando que já tem 8 turmas marcadas agora para o primeiro semestre. Serão 2 turmas por mês, né? 2 turmas em março, em abril, em maio e em junho. Provavelmente, né, mais turmas se abrirão aí no decorrer do ano, mas essas já estão marcadas. São 3 dias de curso, né? São 3 encontros. Tudo vai ser feito online, né, por videoconferência, e as inscrições podem ser feitas, né, por o produtor, os interessados, né, podem entrar no site, se inscrever ali pelo site, ou se eles tiverem alguma dificuldade, entrar em contato com o próprio sindicato rural, ou por telefone, por e-mail, né, temos aqui no boletim informativo, tem lá todos os dados que o produtor pode, né, que ele precisa para ele fazer essa inscrição, e fica o convite para todo mundo que tem interesse para se inscrever e participar desse curso. Maravilha! Bom, vamos ficando por aqui com esse programa. Quero agradecer muito a presença do Pedro Loyola. Pedro, é sempre uma alegria, um privilégio. Volte sempre. Obrigado, André. Obrigado, Bruna. Parabéns aí pelo trabalho. É realmente uma satisfação, né, ter passado aqui já pela FAEP, agora estando lá no governo, ver que a FAEP aí continua nessa missão aí de levar a melhor informação ao produtor e sobre todos os assuntos, e o seguro rural. A gente sempre fala, o produtor que não tiver seguro rural no futuro, ele vai estar fora da atividade. Então, fique ligado, produtor, faça esse curso de capacitação, porque realmente é 6 horas apenas que você vai gastar aí online e vai aprender muita coisa aí com profissionais dessa área. Obrigado. Maravilha. Obrigado, Bruna. E se você tem interesse de conhecer outros episódios desse podcast, acesse o nosso site, que é o www.sistemafaep.org.br. Lá você encontra os links para as nossas redes sociais. Esse podcast você pode ouvir no Spotify, no Deezer, no YouTube e também no nosso aplicativo de celular, que é o Sistema FAEP. Então, muito obrigado pela sua audiência e até a próxima!